Boa noite, gente. Coisa boa a gente estar aqui. E eu sempre pensando que o primeiro hino, primeira música, primeiro louvor que a gente ia cantar no céu seria Jesus em tua presença. Nossa, olha que coisa linda, gente, que coral. E andemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que coisa linda, que coro, que fantástico. Esse, então, já que vocês incluíram no programa, esse vai ficar para a gente fechar depois, pode ser? Aí hoje, eu fiquei em dúvida se aqui vai ser a primeira música que vai ser cantada no céu. Talvez seja Digno é o Cordeiro. Você se imaginar, só de se imaginar durante a música, tudo aquilo que ela traz, que ela transmite e nos incentiva a adorar, é de explodir a mente, é de perder a noção, né, da grandeza das coisas e realmente ficamos maravilhados, extasiados. É uma alegria muito grande não só estar aqui, a gente poder estar juntos hoje, mas rever pessoas que fazia tempo eu não via. Gente, quantos abraços preciosos aí foram ontem, hoje, né? Já fora os que a gente não cruzou diretamente ainda, né? Ver pessoas que a gente não via há muito tempo, ver pessoas que a gente achava que talvez não visse mais. Eu vi hoje o meu amigo Uduval ressuscitado, né? Que coisa fantástica, né? Graças a Deus, né? Deus seja louvado por isso, e é muito bom. Não é só uma alegria, não só um privilégio, mas uma grande responsabilidade de a gente poder compartilhar a palavra hoje. E o desejo tão profundo é que Deus fale. Foi tão intensamente invocado, louvado e invocado, né, nesse último período, que Ele fale, que de fato a gente ouça. Eu fui tomado por uma avalanche, por várias avalanches esses dias na preparação. Uma é da riqueza da palavra que nós temos. A outra avalanche que tomou conta de mim foi a riqueza do legado, da herança que nós temos. E a outra avalanche eu espero não esquecer no final que eu quero contar para vocês. Nós queremos fazer uma viagem, né, de manhã, aliás, no começo da tarde, nós fizemos uma viagem aí de 500 anos, né, um resumo da nossa história, mas eu queria fazer hoje, deixa eu passar aqui, uma viagem de 2000 anos, né, passando por 3 épocas. Começando no Novo Testamento, e nós queremos ler um trecho e falar sobre um trecho do Novo Testamento e sobre a situação dos nossos amigos coríntios lá. Queremos também, obviamente, falar sobre o período da Reforma, e especialmente da Reforma Anabatista, usando isso mais como algumas ilustrações, algumas histórias. E é claro que nós precisamos trazer isso para nós hoje, senão não tem sentido compartilhar a palavra. Eu fico pensando uma pergunta que eu tenho, e o título da nossa mensagem é O Alicerce está posto, né? Construa. Eu vou ter que acompanhar aqui também para ver como andam as coisas ali na tela. Qual é a conexão entre estas pessoas e outras que eu vou mostrar depois? Tem gente que já reconheceu essa foto, né? É a senhora Hulda Hubert e com a sua linda filha Simone. A minha linda esposa Simone hoje, né? Que conexão tem entre essas pessoas, ou, por exemplo, esse casal simpático que vai aparecer na sequência, que é, né, Davi e Erna Crocker, com outros personagens que eu vou mostrar em seguida. Ou, por exemplo, né, que conexão há entre mais um personagem aqui, né, que é o nosso neto Joshua Crocker Andrade, com outros personagens do século XVI.
Ou então, né, da nossa netinha, da Nathalie, né, como vocês veem, né, o André já me apresentou aí como fanático da dieta de melancia, né? E claro que toda a família precisa passar pelo teste de DNA. Esse é o teste de DNA. Gostou do suco de melancia? É da família, né? Então, ou, por exemplo, pessoas como Lincoln Ribas, com o seu pai, Donildo Ribas, estudante desse colégio, o Lincoln, né, o filho, por muitos anos, e depois as nossas histórias cruzaram de novo. Né? Que conexão tem entre, por exemplo, o Lincoln e os personagens que eu vou apresentar daqui a pouco? Ou esta senhora, Leymah Gbowee, foi Nobel da Paz em 2011 e foi uma mulher que iniciou um movimento que pôs fim à Guerra Civil na Libéria, a Segunda Guerra Civil que eles passaram, e ela iniciou um movimento, né, que acabou resultando na paz no país. Ou, por exemplo, qual é a conexão entre esses dois cidadãozinhos aí, né? João Miguel e José Rafael Travesani, também conhecidos como dupla travessuras, né? Com os personagens que eu quero, eles não estão aqui, mas a mãe, a irmã e a tia estão aqui hoje, né? Ou o Sidney, conheci o Sidney há muitos anos e vou contar um pouco do reencontro emocionante com o Sidney, né? Que conexão tem entre essas pessoas que eu mostrei e muitas outras, milhares só dos nossos contatos aí, né, que a gente podia conversar mais, com outros personagens, como, por exemplo, Lutero. Martinho Lutero se levantou contra a igreja dona, né, da cristandade naquela época, se levantou contra, dizendo que não, a fé não é com essa venda que o pessoal estava fazendo de terrenos no céu. Tem gente que vende terreno na lua. Tinha gente vendendo terreno no céu naquela época, né? Vendendo a salvação. E Lutero foi se levantar com outros também, entre outras coisas que eles se levantaram contra, né? E ele então começou a reforma. Depois teve gente que levou esse passo adiante, né? Que foi o Zwingli. O Zwingli também pensava dessa maneira, mas ele, com um grupo de pessoas em Zurique, na Suíça, dizia que a gente precisa dar alguns passos a mais, não é só pela fé, mas tem toda a questão da ceia que a gente precisa conversar. Será que se transforma mesmo, né, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo quando a gente ingere? Né? E a igreja é constituída de pessoas que têm a opção, têm a escolha numa fase de adolescência ou adulta para poder fazer essa escolha. E essas coisas eles foram levantando, né? E Zwingli encabeçou isso por um tempo, seguido por um grupo muito fiel, que nós já vimos fotos hoje à tarde, né? Fotos entre aspas, né? Algumas representações né, artísticas de pessoas como Conrad Greiber, já ouvimos hoje à tarde um pouco da história, né? Um jovem que de fato se encantou com a maneira com que Zwingli estava conduzindo todo o processo. Ele tinha feito uma busca incessante por sentido na vida, e estudou em outros países, estudou em Viena, tipo na casa de estudante, no lugar que eles moravam, a bagunça era muito grande. Ele contraiu doenças, provavelmente uma doença venérea, que depois prejudicou muito a sua saúde. Era muita bagunça, era muita bebida, e a certa altura, voltando, dando círculos no mundo, voltou para a sua região de Zurique, e onde encontrou então Zwingli e se encantou com o estudo da palavra, o estudo do Novo Testamento, né? Ele, não só ele, como um colega dele, também o Felix Manz, né, que é um desse mesmo grupo aí, que participou então desses estudos, dessa dedicação aí, para seguirem e descobrirem o que de fato está na Bíblia sobre esses assuntos. E eles foram muito sérios. Tanto eles, esses dois, como outro que, né, Blaurock, que significa paletó azul. A certa altura ele estava fazendo um debate lá e estava com paletó azul e foi apelidado, né, o apelido pegou muito mais do que o nome, né, é o Kia, né, daquela época ali, né, o apelido pegou, né. Então esse é o paletó azul. E eles queriam levar muito adiante essa questão da ceia, dizendo, olha, não dá para fazer a missa e fazer de conta que aquilo lá, de fato, está se transformando no corpo, no sangue de Cristo. E Zwingli estava concordando com isso até certo ponto, né, mas não teve coragem de enfrentar o conselho da cidade, né, amarelou, e eles ficaram, então, na mão
Tanto é que, né, pensando em Conrad Grebel, foi exilado, voltando mais foi exilado por causa de fraquezas físicas que já tinha, morreu, e morreu muito jovem, como dá para ver ali, né, 27 para 28 anos. Felix Manz também morreu muito jovem, né, um pouco, talvez até um ano a menos, e no caso dele, também com essa mesma convicção de que a gente teria que voltar para a Bíblia, depois deles lerem, estudarem, né, a Bíblia, estudarem o Novo Testamento, estudarem textos em latim, em grego, né, a gente teria que voltar para as origens da Bíblia mesmo. E aí, por causa disso, esses três sofreram, o primeiro por exílio e a doença se complicou, morreu muito jovem. O Hart falou hoje à tarde, né, gente, 3 jovens começaram esse movimento anabatista. Pois é, 3 jovens, inclusive morreram muito jovens, né? Que coisa impressionante isso, né? E o Felix Manz teve a infelicidade de ser acompanhado no caminho para o rio Limnitz, em Zurique, onde seria afogado, né? Teve o desprazer, né, de ser acompanhado pelo próprio Zwinglio, que era o seu mestre, que não tinha tido coragem de ir mais longe. Com a aprovação de Zwinglio, então esse homem foi afogado. Mas da beira do rio, a sua mãe gritava: continua firme, não desista, não abra mão disso, vai em frente, continua firme, esse é o caminho. E ele então não renegou as suas convicções e se manteve nesse caminho e foi afogado, né? Como o Hart já falou hoje à tarde, o pessoal, eles diziam: olha, já que vocês tanto gostam de água, dizem que tem que ser batizado de adulto de novo, sua profissão de fé, então nós vamos dar água para vocês. O terceiro batismo, como era chamado, por afogamento, né? Então o Blaurock está aqui. Tem outro, né, que é Dirk Phillips. Dirk e Obi eram 2 irmãos, eram filhos ilegítimos de um sacerdote, e eles tiveram muita influência sobre Menno Simons, colegas então de Menno. Então guardem bem a diferença da barba, tá? A dele é desse jeito e a do Menno é desse jeito, tá? Então para vocês reconhecerem, né, uma barba bifurcada, né? A outra tem a barba cheia ali, né? Menno Simons foi um dos poucos que começaram esse movimento, que teve uma vida normal em termos de tempo de vida para a sua época. Todo aquele movimento que tinha começado na Alemanha com Lutero se espalhou por vários lugares, foi para Zurique com Zwinglio, né, na Suíça. Também subiu o mapa para o norte da Alemanha e um pouco mais à esquerda para os Países Baixos. E ali, então, esse pessoal foi influenciado e Menno começou a ouvir essas histórias todas, se interessar também. Depois eu conto um pouquinho mais sobre o Menno e a história dele. Então, o que é que aqueles rostos que eu mostrei antes tem a ver com esses rostos aqui, com esses personagens aqui? Né? Quando fizemos uma visita no memorial de Menno Simons, em Wittmarsum, né? Logo aqui, 70 quilômetros, pertinho, né? Não, esse é dos Países Baixos mesmo, né? Na Holanda, antigamente chamada de Holanda. Vimos então algumas coisas ali, como por exemplo, em memória, né? Esse é o memorial ao Menno, em memória de Menno Simons, nascido então em 1496 e em 1536 foi a sua saída do papado. E tem, né? A Simone e eu tivemos o prazer e o privilégio de passar por lá. A Priscila estava junto também, a filha. E tem, né, no memorial do Menno um texto de 1 Coríntios 3, versículo 11, né, e eu acho que vocês conseguem adivinhar, ou pelo menos reconhecer, 3 palavras, pelo menos, além do Menno Simons. 3 palavras nesse texto ali, né, nessa inscrição. Quais são? Jesus Cristo, muito bem, né? Dá para reconhecer, e fundamento, né? Fundamento, olha, adivinha só, é fundamento, né? Então, é um texto, né, que virou o lema do Menno Simons, já foi citado hoje, então esse é o lema do Menno Simons, é o texto, né, o que nós temos em comum, então, ao longo de toda essa história, esses vários rostos que nós vimos ali, é o mesmo fundamento. E o texto, né, que a gente vê em muitas igrejas, e interessante que na igreja da Cruz Verde houve uma discussão por
anos. Põe ou não põe esse versículo? Toda igreja menonita põe esse versículo na frente, na igreja, né? E nunca aconteceu. Talvez ainda dê tempo, né, de colocar o versículo ali na frente, né? Porque ninguém pode pôr outro alicerce ou outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Estamos chegando no ponto, né, da nossa mensagem aí, né, para pessoas que dizem, poxa, né, fez uma introdução e quando é que Jesus vai entrar nessa história? Ele está entrando, né, e entrando com tudo, assim como entrou na história deles para valer. Então nós vamos falar sobre isso agora. É uma frase que está dentro de um contexto, né? E o que ela quer dizer? O que tem no contexto, né, que pode nos ajudar a entender melhor a própria frase? Vamos ler então um versículo antes. Geralmente o que vem antes explica o que vem depois, ajuda, né? Então, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então, já estamos falando aqui de várias pessoas. Tem um construtor e tem um que construiu. Mas por que Paulo está dizendo isso? Pois nós somos, voltando mais um versículo, somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, já tem nós e já tem vocês. Está ampliando. Quem são os nós, eu e outro, né? E quem são os vocês? Aí, voltando mais um pouquinho, né? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Já temos agora os personagens em torno de quem está a dinâmica ali desse texto. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Mas aí nós chegamos a um outro aspecto, que é o começo, que explica muito melhor, né, tudo o que está acontecendo na igreja, por que é que Paulo precisa escrever o que ele está escrevendo. E aí temos o primeiro trecho, né, esses primeiros versículos ali, e o que eu gostaria de fazer agora, antes de explicar, é ler o texto, o capítulo. E como eu falei no começo, eu gostaria que Deus falasse, e nós todos queremos que Deus fale. E como disse o estudioso e doutor Donald Carson, certa vez, eu já citei isso em pregações, na hora da leitura do texto bíblico, esse é o momento em que você sabe perfeitamente que é completamente inspirado, né, porque é Bíblia pura sendo lida. O resto depois, né, você presta muita atenção, né, e espero que eu não atrapalhe demais na compreensão. Então, 1 Coríntios 3 vai dizer assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, no começo do capítulo 1, ele já fala que tem mais gente que diz ainda, né, que é de Pedro e de Cristo. Então, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Você pode ouvir aqui, não tem a sequência ali agora, eu vou apresentar depois. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um.
Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que são vocês é santo. Não se enganem. Se alguém de vocês, ou algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e como são fúteis, e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Qual era o problema que estava reinando ali na igreja dos Coríntios? O texto nos mostra, e Paulo dizendo para eles, respondendo provavelmente a uma carta que eles mandaram para ele, dizendo: Paulo, olha, você está escrevendo aí que a gente não é muito espiritual, mas você não foi muito espiritual na sua ministração a nós. Faltou poder, faltou convicção. E Paulo diz para eles: gente, vocês estão com problemas sérios, porque não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. E depois diz mais uma vez: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais, ainda agem de acordo com critérios humanos. E a palavra aqui, que é usada nesse texto para falar várias vezes aí da questão da carnalidade, tem a ver com o aspecto que eles, a primeira vez que a palavra é usada, tem a ver com eles são muito ligados e orientados pelas coisas que o mundo faz à sua volta. E na segunda vez que ele usa a palavra, ele é mais direto e mais claro e diz: gente, a natureza pecaminosa humana de vocês é que está fazendo vocês tomarem algumas atitudes. Vocês estão se achando os espirituais, mas não são. Ora, nós sabemos, é só ler a carta de Coríntios, aos Coríntios adiante, sabemos que eles tinham vários problemas. Eles, por exemplo, diziam que não precisavam mais da ressurreição. Eles já estavam vivendo a nova fase. E uma prova de que eles estavam vivendo nessa nova fase era de que eles já falavam a língua dos anjos. Eles falavam em línguas e, portanto, eles diziam: olha, a gente não precisa, a ressurreição já veio, aqui já está completo. Ah, você não tem ainda? Desculpa, mas aqui já aconteceu. E tinham problemas também morais. Gente, tinha um homem dormindo com a esposa do pai dele, com a madrasta. Quer dizer, dormindo em termos, dormindo acordado. E eles estavam tolerando isso. Eles não conseguiam resolver um problema de discussão entre eles e tinham que abrir um processo, levar para o tribunal. Na hora da ceia, gente, o pessoal mais abastado acabava o serviço cedo, chegava 4 horas do trabalho. Ah, não vai dar tempo, tem gente que chega só às 8, vamos comer já. E os trabalhadores, os empregados, chegavam mais tarde, eram desprezados por causa disso. Tem problemas sérios esse pessoal. Paulo não diz que eles não são cristãos, ele reconhece que eles têm o Espírito, mas o grande problema é que eles não estão vivendo de acordo com esse Espírito. E a prova mais contundente disso é o quê? É a divisão entre eles. Há entre vocês inveja e desavenças. Desse jeito não funciona. Tem inveja e desavenças, é o problema central aí. E como é que então a gente trata disso? O problema, a verdadeira questão problemática dessa igreja é que
a noção que eles têm de igreja, da natureza da igreja, está realmente muito equivocada. A noção do evangelho está equivocada. Paulo precisa lembrá-los, já disse 3 vezes, né? Falou que ele precisa lembrá-los de que o evangelho é a palavra do Cristo crucificado, e não a formação de uma igreja em que um grupo se torna a elite. A prova então é essa divisão. Eles não têm noção do que é a igreja. E há 500 anos na nossa história, que bem lembrado pelo Hart, não começa hoje e nem conosco. Nossa história começou muito antes, e é por isso que a gente precisa refletir sobre a história. Há 500 anos, várias pessoas notaram, antes já. Tem gente que já foi queimada antes na fogueira em público, porque percebia que se tinha uma noção muito equivocada da natureza da igreja. Por exemplo, a questão da ceia, eu já comentei. Ou a questão do batismo, sem consciência, sem profissão de fé. Ou o domínio, né, da igreja, inclusive unida ao Estado, muito forte sobre os membros. E nesse relacionamento, nessa relação, valia inclusive violência para sufocar as pessoas que pensavam diferente. Não só isso, uma vida devassa, hipócrita de muitos sacerdotes. Já falei para vocês, Obi e Dirk Phillips eram filhos, irmãos, né, do mesmo sacerdote, né, filhos ilegítimos. Felix Manz era da mesma turma. Erasmo, grande humanista, teólogo da mesma época, era filho filho ilegítimo de um sacerdote. A violência, então, fazia parte desse tratamento das pessoas, né, com subjugações, e o problema grande era ali a união da igreja e do Estado. E não é que nós vivemos hoje uma série de problemas também, que pessoas estão sendo muito machucadas pelas igrejas, pelos líderes. Tem, por exemplo, um livro publicado, Feridos em Nome de Deus, em que isso é bem retratado. E tem gente que está se levantando para publicar materiais que nos ajudem a vencer, a curar isso, né? E eu sabia que vocês iam olhar para essa sacola, e vocês já sabiam que tinha livro aqui, então eu preciso mostrar alguns livros para vocês, né, sobre a igreja. Tem um livro chamado A Igreja Tov, muito discutida, né, muito discutido esse livro nas redes nos últimos dias, inclusive muita gente descendo a lenha, falando um monte de bobeira, baboseira, sem ter conhecimento, né? Quer conhecer um pouco mais, leia em primeiro lugar, converse com o Arthur também, que já divulgou bastante aí. Olha só o subtítulo do livro. Uma igreja chamada Tov, Tov significa bom, né, em hebraico. Uma igreja chamada Tov, e o subtítulo: a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. É disso que nós precisamos, né? Curar na casa de Deus as pessoas que foram machucadas por pessoas que se disseram, né, representantes de Deus. Tem mais material aí que vocês com certeza vão querer aproveitar, que eu quero divulgar para vocês. Por exemplo, a igreja centrada na palavra, né, a pregação, a importância da pregação no ministério, no trabalho nosso de igreja. Então, são materiais que nos ajudam a entender melhor a como proceder e como conduzir os relacionamentos na igreja. O problema, na época, 500 anos atrás, de discordar, era que a pessoa que confrontava a igreja, a pessoa que, né, discordava ou se desviava ou saía, aquilo era reconhecido como um pecado de blasfêmia, né, um crime de traição. E sempre tinha, né, o pessoal sabia na memória, as notícias corriam, né, tinha o perigo de você ser queimado, né, ou ser afogado. Os anabatistas, e o problema dos anabatistas foi maior porque
foram perseguidos por todos, tanto pela Igreja Católica, né, a igreja dominante da época, quanto pelos outros, por luteranos, por zwinglianos, né, todos eles caíram de pau em cima, né, para perseguir, então, os anabatistas, os nossos primeiros pais ali. A religiosidade popular era muito grande, tanto é que as pessoas tinham muita resistência, muita dificuldade, elas eram muito mal vistas, né, por todas as pessoas em volta, se pensassem em alguma coisa fora do quadrado ali. Houve também grandes agitos sociais, já foi citado hoje à tarde a Guerra dos Camponeses, né? Muita gente morreu naquela guerra e gente inocente. A Igreja Católica, na época, tinha tido, 100 anos antes, estava se curando ainda, né, de 2 papas, e em uma certa época até uma tentativa de 3 papas, né, querendo mandar na igreja como um todo. Então, tudo isso estava no caldeirão, né, que levou, então, a essa época, a esse tempo aí, da reforma anabatista. O texto diz adiante, né, como a gente vai tratar isso? Essa é a nossa pergunta e a resposta, então, como a gente trata isso? Bíblia, palavra de Deus falando para nós. Uma resposta, nós precisamos lembrar, e mesmo nós líderes e pastores, que nós não somos donos dessa plantação, donos desse prédio, donos desse corpo que é a igreja. Nós somos meros servos. E reforço o que já foi dito hoje à tarde. Para causar algum impacto sobre pessoas, o líder não tem como fugir de servir. Ir à frente como exemplo e servir aos seus liderados. Deus organizou a coisa de tal forma que por meio do nosso testemunho, da nossa palavra, as pessoas viessem, fossem convidadas, chamadas e viessem. E está muito bom assim, e é precioso isso. Mas eu não tenho o monopólio sobre isso, eu não tenho domínio sobre isso. As pessoas que dizem que são de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo, né, elas foram ganhas, foram levadas à fé por meio, no caso, Paulo, Apolo e Pedro. Vieram a crer por meio deles. Não só isso, não só somos meros servos, como o ministério que nós recebemos, a ferramenta que nós recebemos, né, ela é dada por Deus, conforme o ministério que o Senhor deu. Então, aquilo que Deus te chamou e te capacitou, é Ele que deu. Não é assim, motivo para eu me orgulhar disso. E claro, todos nós somos tentados a isso toda hora, mas precisamos ser lembrados. E mais um aspecto, né, de modo que, né, já que Paulo regou, Deus dá eu plantei, Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa. Amém ou não? Aí complica, né? Agora eu vou aproveitar. O pessoal diz, diga para o seu irmão do seu lado, né? Você é filho do rei. Né? Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Né? Fala para o seu irmão, fala para a sua irmã. Né? Aí, não, quando é para falar desperta, aí pode. Tá? Só para não, senão eu vou ter problema com a chefia aí depois, né? Que hoje à tarde fizemos isso, né? Mas por que não diz para o povo? Fala para o seu irmão aí, não é coisa nenhuma, viu? Não precisa nem falar, se der uma olhadinha assim, ele já vai perceber. E aí você responde, o que você responde? Você também não. Então... Gente, nós precisamos reconhecer que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento, eu não sou capaz de fazer uma melancia sair daquela plantinha ali no chão, né? Eu só posso plantar e posso regar. Quem dá o crescimento é Deus. E essa colheita, essa plantação, ela tem dono, tem um personagem central, é Deus quem dá o crescimento. E, portanto, se alguém é alguma coisa, é Ele. E aí, adiante, nós vemos agora, né, na sequência, que além de
sermos servos e termos o personagem central, que é o dono da plantação, nós somos cooperadores e precisamos viver nessa cooperação constante, né, e pacífica, né, com pessoas que estão à nossa volta. E é muito bonito isso, que é possível a gente trabalhar lado a lado com pessoas para um projeto maior. E a ideia de cooperadores de Deus aqui não é que nós estamos no nível com Deus, nós somos cooperadores entre nós, submissos a Deus, né, que é aquele que nos conduz nesse processo então. Na época, no século XVI, o que fervilhava mesmo, entre algumas outras febres que tinha, era essa concorrência. E num ramo mais radical dessa reforma, era a concorrência de quem consegue ser, na nossa percepção hoje, mais maluco, né, na expressão da sua fé, na expressão do reino de Deus, até, né, o ponto de se partir para violência nesses próprios grupos, para manter a sua posição, para brigar e lutar contra, por exemplo, exércitos, né, que eram misturados em coligação da igreja com o Estado, com o governo. Né? E nós somos chamados a ser cooperadores. Não só isso, além de cooperadores, nós temos um propósito. Né? O que planta e o que rega tem um só propósito. Obviamente, né, é chover no molhado aqui dizer que quem planta e quem rega quer a mesma coisa, né? Porque quer ver o fruto no final, para compartilhar do fruto. Tem um plano nisso, um plano que já faz parte da natureza da pessoa que trabalha com isso. Na lógica da construção é a mesma coisa. Você faz uma planta, você tem um propósito de seguir aquela planta, né? E o pessoal fez a planta, todo o projeto desse belíssimo salão aqui, né? E quantas pessoas não trabalharam daí em torno desse propósito, para que se construísse e chegasse ao objetivo. Né? Faz todo sentido. E quando a gente não tem o propósito, reforço o que já ouvimos hoje, nós perdemos a alegria, perdemos a identidade, não conseguimos caminhar juntos e perdemos, inclusive, a nossa entidade. Precisamos e queremos estar unidos no propósito. O texto no original diz simplesmente o que planta e o que rega são um. Nem fala de um propósito. Diz, eles são um em carne, né? Eles estão metidos nisso, né? E muito integrados e muito felizes de poderem estar nisso. E essa foi uma grande dificuldade também na época dos reformadores e dessa reforma anabatista, né? E em concorrência com um outro grupo que era muito radical. Então tinha gente que queria estabelecer o reino de Deus na terra agora, já. E se precisar de violência, a gente faz. Né? E tinha, por exemplo, aí estabeleceram lá na cidade de Münster, né? E dá para falar que de Münster, lá aquilo se transformou, foi um monte de monsteritas, né? De monsteritas. Né? Isso foi o que deu em Münster. Saíram monstros daquilo, né? Uma situação muito complicada, em que disseram o reino de Deus se estabeleceu aqui. Um dos dois Jans, dos dois Joões lá, diz que ele era Enoque, e outro diz que ele era o rei Davi. Né? E o rei, inclusive, tinha direito a um harém, né? Um negócio bem complicado, e pela violência que eles se impunham. E aí surgiu um grupo, já estava dentro, né, desse movimento como um todo, dizendo, não é por aí, não é por violência, não é por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, que o reino de Deus será estabelecido aqui na terra e eternamente. Né? Então, quando falta essa unidade de propósito, isso pode levar a situações muito complexas. E a ideia é não só de nós trabalharmos como cooperadores, mas em parceria, né, em que, como Paulo diz, olha, Deus me deu a graça, e eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Eu coloquei esse alicerce que já existia, que ele mesmo vai dizer no versículo 11, que é Jesus Cristo. Né? Eu coloquei esse alicerce e tem outro que está construindo sobre ele. E essa é a ideia da nossa caminhada juntos. É a gente levar, né, tem no texto ali, como vocês viram que eu destaquei, tem eu e tem o outro.
né? E a ideia é a gente levar em consideração o outro, fazer as minhas coisas pensando em como isso vai facilitar o trabalho do outro, como o outro pode entrar nessa parceria comigo, né, para a gente fazer isso juntos. Eu sei, né, em muitas situações é sempre o outro que atrapalha, né? Se eu pudesse fazer esse trabalho sozinho, né, já estava resolvido, né? E talvez não com certeza, né, não com tanta qualidade e não com tanto propósito como quando todos estão envolvidos. Então, tem a parceria, esse trabalho em sintonia, em sincronia. Óbvio que isso precisa acontecer com vistas ao propósito. A gente vê essa parceria muito bonita, justo nesses que eu mostrei ali, as imagens dos dois de barba, né, o Menno Simons, né, que é o que deu nome ao nosso movimento, e o Dirk Phillips, né, eles se entendiam muito bem e tinham essa parceria. Dirk Phillips era mais tranquilo, mas conseguia se esconder melhor para escrever, elaborar melhor as ideias daquele movimento então. E claro, chegamos ao ponto central aqui de fato, e é isso que nos une, que é o único alicerce, porque ninguém pode pôr outro alicerce, outro fundamento, né, a não ser esse que está posto, que é Jesus. O centro da reforma dos anabatistas, né, era de fato voltar à Bíblia. Como já ouvimos hoje, Menno Simons passou toda a formação de sacerdote dele sem ter aberto a Bíblia uma única vez. E eles precisaram voltar à Bíblia. E aí voltaram com alguns critérios. Eles disseram que o Antigo Testamento, sim, é a palavra de Deus, mas ele precisa ser, nessa revelação progressiva, o Antigo Testamento precisa ser interpretado pelo Novo, porque afinal se realiza, se completa as coisas no Novo, né? E você precisa entender melhor, a partir do Novo Testamento, o Antigo Testamento. Não só isso, Jesus Cristo tem que ser o centro. E a constituição é o Sermão do Monte, né? Mateus capítulos 5 a 7. Né? E como já disse, houve outros que pegaram muita carona nas ideias né, do Antigo Testamento. Melchior Hoffman se dizia que, né, algum profeta disse lá para ele que ele seria o novo Elias, à espera do Messias. Mas ele teria que ficar preso 6 meses antes, né, para que depois ele fosse revelado como o antecessor, né, aquele que anunciaria o Messias. Aí ele se ofereceu para ser preso e foi preso, mas não durou 6 meses, durou 10 anos até a morte dele. Né, profecia profetada, né, algo totalmente fora. Né, e a gente vê, né, esse pessoal não tendo esse centro. E aí, como eu já comentei, quando o Zwinglio criou em volta de si esse grupo de estudo mais aprofundado, né, esse pessoal, de fato, se empenhou e se encantou que havia uma chance de uma nova concepção da natureza da igreja. E eles estudaram a fundo, eram gênios, né, nessa idade, todas as percepções que eles já tiveram. E eu queria, inclusive, incentivar. Eu falei para o André e para o Hart hoje, eu vou aproveitar aqui, né, colocar os jabás aqui no meio da história aqui, né? Eu queria aproveitar para dizer, gente, estude. O que levou esses reformadores a conclusões novas e a coragem também para colocar em prática foi o estudo da palavra. Né? Se você vê, por exemplo, na mesa ali, esse tipo de capa, é uma capa de uma série de comentários da Vida Nova, né, comentários exegéticos. Esse é de 1 Coríntios, escrito pelo Gordon Fee, um erudito espetacular, famoso no mundo inteiro, né, de origem da Assembleias de Deus, carismático, né, e escreve um comentário fácil de entender, mesmo sendo chamado de comentário exegético. Né? Ou, por exemplo, se você... a ideia de a gente criar uma visão ampla do conhecimento geral da Bíblia, foi lançada uma segunda edição de um livro chamado Drama das Escrituras, que conta a história da Bíblia de ponta a ponta, em 6 grandes capítulos, com um interlúdio no meio. Né? E quem quiser ter um curso com esse livro, muito bem dado, é só convidar o Arthur, né, que ele fez isso, foi na base esses dias, né,
há 2, 3 semanas, teve lá uma série de encontros de várias horas, de estudo na base missionária, né, da história da Bíblia como uma história completa, de ponta a ponta, e esse livro ajuda, né, o drama das Escrituras ajuda a entender isso melhor. E por isso, então, esse pessoal estudou, e conta a história que, a certa altura, quando eles viram, eles se encantaram com Zwinglio conduzindo nessa linha, a certa altura, quando eles viram que Zwinglio estava amarelando, estava em dúvida, com medo do conselho da cidade, porque a ideia era, no final de 1523, no finalzinho, nas celebrações de Natal, explicar, dizendo, gente, missa do jeito que era feita, com o pão, a hóstia se transformando em carne de Jesus e o vinho em sangue, vai acabar. Nós vamos começar um novo tempo, que vai ser de culto de memória, quando tomarmos a ceia. E aquilo não aconteceu. Zwinglio não teve coragem. E esses irmãos, a certa altura, diz a história que a certa altura eles pararam de ouvir Zwinglio e foram mais diretamente na Bíblia, estudar a Bíblia propriamente. E a partir dali, né, surgiu essa coragem, essa firmeza deles tomarem esses propósitos. Mas, não só isso, não só temos um ótimo alicerce, como temos também ótimos materiais, né? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando agora, né, tem uma série de materiais ali que podem ser usados, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, né, a sua obra será mostrada, né? Ou seja, nós temos à nossa disposição materiais. A diferença desses materiais tem a ver com algo que era comum na época. Não é para você ficar procurando. Ouro significa a pregação no culto, né? A prata é o líder de louvor, né? Não, a ideia aqui é simplesmente que, naquela época, os primeiros 3 materiais eram muito usados para a construção de templos. E os outros materiais eram mais para as construções do dia a dia das pessoas. O outro aspecto bem importante é que esses materiais, obviamente, esses primeiros 3 são muito compatíveis com o alicerce que é colocado. E os outros 3 não tão compatíveis. E um aspecto a mais ainda, que esses 3 primeiros materiais, eles passam o teste do fogo, né? E por isso ele diz que vocês precisam cuidar como constroem. Os anabatistas com certeza construíram, e construíram com muita sabedoria, com o uso dos melhores materiais. Quais eram, né, os seus melhores materiais, o que eles tinham de mais precioso? A vida, a própria vida, seu zelo, sua coragem, sua disposição a encarar a morte. E eles se aplicaram para entender profundamente, ter uma melhor compreensão de Jesus Cristo. A ideia nesse texto aqui, no entanto, não é construção pessoal da vida pessoal, é construção da igreja. Tanto é que nós vamos pular essa outra parte aqui agora, né, que tudo está sendo né, feito com vistas ao dia, aquele dia que vai trazer tudo à luz. Mas o importante e pulando também a parte da recompensa ali, o importante é a gente pensar agora na questão da motivação. Ou seja, a ideia de construir com ouro, prata e pedras preciosas, com material durável que passa o teste de fogo, tem a ver com a construção da igreja, do corpo, da família de Deus aqui na terra. E esse é o propósito que ele tem, né, com esse texto especificamente. E aí ele nos mostra, né, nos versículos 16 e 17, qual é a motivação. Né? E por isso conecta bem com essa ideia de construção do templo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E uma palavra dura, não só para a liderança da igreja, mas para a igreja como um todo. Como é que vocês estão tratando o templo de Deus, o santuário de Deus? Portanto, muito cuidado, né, com a maneira com que nós tratamos o templo de Deus.
né? Paulo diz a eles: vocês são o endereço de Deus aqui na terra. Se o pessoal entrar num culto ou tiver relacionamento com vocês e descobrir as coisas que vocês estão fazendo, o pessoal vai sair correndo. Então, cuidado como vocês constroem a sua vida em corpo. E nós mesmos também podemos aprender disso, a tratar de dificuldades. Quando nós tratamos de problemas na igreja, tratar com oração, com conversas francas. É muito triste que às vezes a gente tem uma reclamação de alguém, uma crítica para alguém, e a gente fala para 48 pessoas diferentes. Só não fala para aquela pessoa, né, que a gente devia chamar e dizer: puxa, estou com essa dificuldade, que tal a gente tratar disso? Tratar com oração, tratar com conversa diretamente. Se precisar de testemunha, levar a pessoa para estar junto, a gente faz isso. Né? Quando há esse tipo de tratamento, é mais fácil a gente resolver as dificuldades. É claro que quando numa liderança de igreja, como acontece, como a gente ouve histórias, que uma liderança de igreja resolve acobertar um pecado, não demore, depois de uma ou duas tentativas de chamar atenção, né, de chamar o arrependimento, mas não demore para sair, vá para outro lugar. Menno Simons demorou muito tempo para fazer isso. Queria tomar uma decisão clara, consciente. Né, como já falei, ele foi formado, né, pelo mosteiro, não tinha lido a Bíblia até a sua formação de preparo para sacerdote. Os seus pais o colocaram no mosteiro, ali perto de Witmarsum, né, na cidade, nos Países Baixos. E quando ele começou a trabalhar, depois da formação, ele teve dificuldade. Muitos meses seguidos, ele pegava aquela hóstia, pegava aquele vinho, e ele dizia: não é possível que isso aqui se transforme em sangue, em carne, né, em corpo de Cristo. E logo veio também a questão do batismo, né? E ele dizia assim: quando ele não encontrou resposta com os seus superiores e com outros pais da igreja, ele dizia: não, eu preciso de fato ler a Bíblia. Foi isso que fez ele voltar para a Bíblia. E leu a Bíblia, não achou resposta para a ceia daquela prática, não achou resposta para o batismo daquela prática, e falou: não é possível. Mas ele ficou um bom tempo, né, resistindo, não tendo coragem né, para sair. E ele diz, ele mesmo conta num material aí, né, que ele tinha um salário muito bom, né, tinha uma vida muito boa. Então ele mesmo descreve a vida hipócrita que levava em termos bem severos. Confiando na graça de Deus, eu fazia o mal. Eu era um sepulcro cuidadosamente caiado. Por fora e aos olhos dos homens, eu era homem íntegro, casto e generoso. Ninguém censurava a minha conduta, mas por dentro eu estava cheio de ossos e mortos. Eu buscava o meu próprio sossego e honra com maior zelo e que eu buscava a tua justiça, honra, verdade e palavra, ó Senhor. Ele reconhece, né, que demorou, né, não tinha essa coragem para tomar essa decisão. Mas aí, quando aconteceu de um irmão seu se envolver num desses movimentos fanáticos radicais, e eles né, se colocaram, se esconderam e se protegeram num velho mosteiro, 300 deles, né, e os 300, alguns mortos em batalha, alguns mortos depois, e o irmão dele estava nesse grupo. E quando isso aconteceu, e quando ele já tinha ouvido em relação ao batismo, que um alfaiate itinerante, Zieke Frierks, que ele tinha sido executado por ter tido coragem de se batizar de novo sob a profissão de fé como adulto. Esse fato, e especialmente a morte do irmão no velho mosteiro, né, fez com que ele tomasse a sua decisão. E ele conta: o meu coração tremia em meu corpo. Eu orava a Deus com suspiros e lágrimas, rogando que me desse a mim, um pecador atribulado, a dádiva da sua graça e criasse em mim um coração limpo, que pelo mérito do sangue carmesim de Cristo ele perdoasse as minhas impurezas e minha busca de vida fácil e me concedesse sabedoria, sinceridade e coragem
para pregar o seu exaltado e adorável nome e santa palavra de uma forma não adulterada e manifestasse as suas verdades para o seu louvor. Tem gente que, e talvez com razão, né, a gente diga, poxa, mas demorou demais, mas o fato é que, uma vez movido à ação, uma vez colocando as mãos no arado, Meno não voltou mais atrás. A motivação nossa precisa ser construir o templo de Deus, como diz o próprio texto ali. Não só isso, há um perigo muito grande de não se fazer isso. Né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E os anabatistas reconheceram que havia lideranças destruindo o templo de Deus. Eles tomaram uma atitude, né? E nós devemos tomar atitude de agir dentro do contexto em que nós estamos, né, para construir o corpo e o templo de Deus. E aí, a questão da sabedoria, né, o Paulo diz aos coríntios, né, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. O fato deles escolherem essa pregação, né, os judeus queriam ver o poder de Deus, milagres em ação. Os gregos queriam ver a grande sabedoria. E Paulo diz, Cristo é o nosso poder, né, o poder de Deus em nós e a sabedoria. E aí, a conclusão do texto aí, a explicação então dessa parte final, para falar sobre a questão da divisão deles. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Gente, se gloriar em pessoas faz a gente virar refém. Não sei se percebe por aí. Tem gente que vira fã de alguém, de um grande líder, e vira refém. Não enxerga mais defeito algum, não enxerga mais nada, só vê, né, aquela pessoa lá. E Paulo diz, ninguém se glorie nos homens. Não faz sentido você viver dependendo, né, como dependiam, nós líderes, pastores, precisamos tomar muito cuidado com isso, né, como viviam os grandes donos da igreja daquela época, como vivem grandes donos de igrejas hoje, dominando grupos, dominando currais inteiros, deveriam estar cuidando e pastoreando rebanhos, né? E Paulo diz a nós todos, né, que ninguém se glorie nos homens. Por quê? Na verdade, não é que eles eram, Paulo diz, de Paulo, de Apolo ou de Pedro. É o contrário, vejam só, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês, membros, igreja. Pastores foram chamados, líderes de ministérios foram chamados para servirem aos membros, uns aos outros, incluídos nisso. Não temos domínio sobre ninguém, só temos influência verdadeira e eterna sobre pessoas a quem nós servimos e para quem nós damos o exemplo, à frente das quais nós andamos como exemplo. Tem uma máxima do exército israelense que diz: um superior nunca pode pedir ao seu inferior fazer algo que ele não tivesse feito ou não tivesse coragem de fazer. Então nós somos chamados para servir, nós fomos dados à igreja, ao rebanho. Tudo é de vocês. Que coisa preciosa a gente ter toda essa riqueza. Então qual é a conexão entre essas pessoas que a gente mostrou? Algumas talvez que a gente não mostrou. Não tem agora de novo a imagem. Os nossos pequenos, que estão aí crescendo, mostrei algumas imagens. Qual a conexão? Gente, eles estão recebendo uma herança riquíssima. E nós queremos, como foi dito aqui no talk show, nós queremos instruí-los, ser discípulos, continuar cuidando deles, formando-os para a vida. Eu espero aos 80 anos comemorar 80 anos e ter o meu neto Joshua com 20, a Nathalie com 18 ali, vibrantes com a vida, firmados no Senhor, caminhando naquela expectativa de vida.
E assim, né, as crianças que Deus nos deu, que a gente viva nessa expectativa. Mas qual é a conexão, por exemplo, se a gente cita aqui o Lincoln? Lincoln estudou neste colégio, neste pátio, muitos anos. Depois não tivemos um contato por um tempo. Depois, de novo, pela igreja, tivemos. Aí ele se afastou. E certa noite, há 4 anos mais ou menos, ele me mandou mensagem. Posso conversar? Eu estou em uma dúvida profunda e cruel sobre que caminho seguir a essa altura. E estava confrontando, né, a Jesus Cristo como a base, né, do seu relacionamento com Deus com uma outra possibilidade. E nós conversamos. E aquela conversa se desenvolveu no estudo juntos. E no interesse dele, numa decisão renovada por Jesus. Infelizmente, pouco tempo depois, ele pegou um câncer. E o Lincoln partiu em outubro, há 15, 16 meses, né, 1 ano e meio mais ou menos, como vítima desse câncer. Mas foi uma alegria caminhar com ele naquelas últimas horas, e ele, nos últimos meses e horas, né, e ver como ele entendeu essa mensagem. Há um fundamento ali que foi passado adiante. Né? Não dá para contar a história de Leila Bovy, né? Nobel da Paz. Qual a conexão ela tem com a gente? Né? Ela iniciou um movimento para acabar com a guerra civil, de pacificação, e chamou as mulheres do país inteiro que quisessem, se interessassem, para saírem em marcha, todas vestidas de branco pelas ruas. Né? Chamou a oração, era cristã luterana, não sei outras posições, não conheço mais de perto, só li isso a respeito dela. Mas o fato é que ela chamou o pessoal, as mulheres, a responsabilidade para protestarem a favor da paz. Os homens estavam metidos nessa guerra civil. Ela sugeriu, inclusive, né, guerra de sexo. E disse que a coisa funcionou. Né? E deu resultado no sentido de que houve pacificação do país. De onde ela tinha toda essa história de levar, de batalhar pela paz. Tinha sido instruída por mestres que tinham aprendido, né, de um professor de uma universidade menonita dos Estados Unidos sobre toda a questão de estudos de pacificação. Né? E é um exemplo nesse sentido do que nos conecta. Zwingli, infelizmente, né, saiu, não teve coragem. Né? Outros tiveram coragem, como Conrad Grebel, como Felix Manz, como Georg Blaurock, né, e se posicionaram. Dick Phillips também, e o Menno Simons, o próprio também. Né? É conhecida a história, está no calendário que foi publicada, né, o preço que os anabatistas pagaram. Né? Um anabatista fugitivo salva seu perseguidor. Isso já em 1569, né, 30, 40 anos, 30 anos pelo menos depois do começo, 30 e poucos anos, né, do começo ali do anabatismo. E depois de salvar o seu perseguidor, o seu superior, né, do perseguidor da margem, diz: prenda ele agora. Ele estava fugindo, estava escapando, ele conseguiu passar sobre o lago congelado, o outro não conseguiu, caiu na água, e o perseguido voltou para salvar o seu perseguidor e foi preso. E poucas semanas depois foi queimado. Por quê? Porque ele defendia algo que hoje a gente toma por automático. Posso me batizar sob a profissão da minha fé? Posso pertencer a uma igreja que não está conectada, ligada oficialmente a um governo? Houve um preço e foi pago. Né? Sidney, eu conheci há muitos anos. E caminhando há 3 anos pela rua, ele me chamou. Pastor Valdemar. Eu falei: mas de onde a gente se conhece? Eu era da casa de José. Mostrou a perna, 30 anos depois, a perna com ferida aberta. Eu estava naquele acidente. Mas claro, eu lembro de você, eu visitei você na UTI, você é um milagre que você sobreviveu e está aqui hoje. Mas onde você mora? Está aqui na região, eu moro um pouquinho mais para a rua, num barraco, aqui lá para cima da rua. E ele estava descendo, eu estava subindo, eu passei pela rua, não achei barraco nenhum. Na outra conversa que eu cruzei com ele, perguntei: não é um barraco, é uma lona. E aí eu descobri, né, onde era a lona, né, em que ele mora já há 3 anos. E eu sei quando ele está em casa, quando aquela estaca levanta o plástico ali. Deve ser que ele está em casa. E eu chamo ele, a gente conversa. Né? E o Sidney teve uma experiência muito profunda com Deus. O Sidney
Foi batizado aos 14, 15 anos, participou daquele ministério Casa de José com crianças em situação de rua, e caminhou por um bom tempo. E o ministério, de alguma forma, não teve continuidade, e aí não tivemos mais contato. Mas ele falou, não, eu lembro do dia do meu batismo, lembro do testemunho. E agora, na Páscoa, há 2 domingos, nós nos encontramos e conversamos debaixo daquela árvore à direita ali um bom tempo. E aí, ele me falou, ele me chamou, quando eu estava subindo a rua já. Aldemar, eu sou Sidney, eu sou menonita. Eu já contei essa história em alguns contextos, e eu me emociono, eu quero ajudar ele mais, não é possível ele ficar nessa situação. É um menonita, é meu irmão, descendente da mesma tradição. Que Deus nos dê a graça para a gente conseguir resgatar tantos que ainda faltam, né? Vemos, tem o versículo ali para a gente finalizar. Nós queremos construir. Temos os materiais, foram colocados à nossa disposição. Temos que reconhecer que somos só servos, cooperadores em parceria, animadamente trabalhando para alcançar um propósito, fundamentados nesse alicerce com ótimos materiais para a gente construir, e com a consciência muito clara. Estamos trabalhando em algo sagrado, o santuário de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja pode e deve crescer e muito mais ainda. É o que nós esperamos e Jesus espera para a sua volta. Cada igreja representada aqui precisa ser não o templo, não a construção, mas o grupo de pessoas precisa ser um endereço de Deus aqui na terra, em que as pessoas se sintam atraídas, querendo voltar. Eu quero participar desse corpo, porque vocês me fazem bem, vocês me recebem com carinho, com aconchego. Precisamos preparar essa igreja para ser construída, para ser orientada para fora, para alcançar pessoas, as pessoas novas que vierem, para a gente recebê-las, acolhê-las. Como dizia um pastor, gente, depois do culto hoje eu vou sair por aí jogando bombinha nas panelinhas, tá? Tem que conversar com alguém diferente de fora, com visitante. Tem tantas oportunidades, como por exemplo a capelania nas escolas. Cadê a Karine? Karine, né? Pessoal, converse com a Karine no workshop que ela está fazendo. A capelania de escolas, que coisa espetacular você saber, né, que a escola, inclusive, está indo ministrar ao lar menonita, lar de idosos, crianças de 6 anos, impondo as mãos sobre os idosos, orando por eles. Que coisa preciosa. Essa capelania de casas de repouso, né? O meu irmão e eu, o Harry e eu, recomeçamos na casa Pôr do Sol, ali na Davi Toves, no mês passado. Uma visita por mês. Levar algum consolo. Edson e Tânia foram com o grupo todo, o pessoal da base esses dias foi junto lá, numa casa de repouso, em que pessoas vêm de fora, de outro país, vieram para o Brasil morar aqui, tiveram por necessidade de saúde, ser internadas, gostam tanto que não querem nem sair. E nós estamos levando salvação para essas pessoas, esperança para essas pessoas. Edson falou sobre esperança num grupo esses dias, nessa casa de repouso, e alguém disse, mas como é que eu, estuprada pelo meu pai, grávida do meu pai, trouxe esse filho à vida, como é que eu vou ter esperança? E outra, na mesma situação, disse, eu tive minha perna amputada, como é que eu vou ter esperança? Eles podendo ministrar esperança para pessoas nessas situações. Que Deus nos dê graça para construirmos esse templo do Senhor, algo santo, precioso demais, não só para Ele, mas para nós também.